Nessa semana nós temos um pacote por R$ 30 de 6 cursos e um pacote de 16 cursos. O pacote de 16 cursos é o nosso pacote de cursos introdutórios mais completo. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo, então, o que você vai ver nesse pacote de cursos e por que são chamados de cursos introdutórios. O primeiro deles é praticamente um curso padrão nos nossos pacotes, porque é aquele curso de lógica de programação procedural, aquele que é o primeiro curso para quem quer aprender a programar. Então, esta é a nossa plataforma. Quando eu clico em um dos cursos, aparece às vezes diretamente os vídeos, às vezes módulos com os vídeos dentro. A ideia aqui é o seguinte: nós temos videoaulas que ensinam na prática programação em diferentes linguagens. O de lógica de programação procedural se concentra basicamente em criar um pequeno aplicativo, um mini jogo muito simples de adivinhar números, e ele vai mostrando um pequeno código. Então, a segunda aula, depois de uma rápida introdução, nós criamos um pequeno código, 3 linhas, 4 linhas de código, e aí já tem um desafio. Um desafio que você tem que usar o if para ver se o número é maior ou menor que aquele número que você tem que adivinhar. E a gente vai colocando mais um código, mais um desafio para você, a resposta do desafio, um novo desafio, a resposta. Então você vai praticando, tentando resolver os desafios, vendo um novo conteúdo, vendo uma nova. Então esse é o while. Isso é arrays, isso é funções. E você vai cada vez vendo um novo conceito, um novo comando, algo, e já em seguida um desafio de aplicar ele. Às vezes escrever uma linha onde você aplica aquele código para fazer uma coisa. E na sequência eu mostro a resposta daquilo. Olha, podemos fazer desta forma. Então, ao longo de 4 módulos, você vai vendo conceitos, o que é uma constante, uma variável, conceitos de tipos e o uso das funcionalidades em si, como criar uma função e aplicações práticas. Por exemplo, nós podemos usar funções para organizar melhor o código. Então, depois tem um desafio de, naquele código que vem sendo construído junto conosco, fica o desafio, bom, agora você tem que ir ali e alterar aquele código para deixar mais isolado, mais elegante, mais organizado, mais fácil de manter. Esse é o nosso primeiro curso, digamos assim. Bom, e o que são os outros? Todos seguem na prática com alguma linguagem, ou com alguma ferramenta, ou alguma aplicação importante para quem está começando. Praticamente todos os cursos poderiam ser o primeiro curso, eles são introdutórios. Então, por exemplo, o curso de HTML e CSS. Ele tem uma parte básica e uma parte avançada que mostra a construção de páginas com HTML. Mostra um pouquinho sobre HTML, sobre o uso de um editor, usa um editor muito simples, o Sublime, e começa uma estrutura básica do HTML, vamos criar uma primeira página, vamos criar um link, por exemplo, isso aqui são links, eu clico e vai para uma outra página. Como eu crio isso no HTML? Então tem um vídeo mostrando como criar um link, e aí você vai construindo junto conosco pequenos códigos em HTML, e também usando o CSS. Lógica de programação em JavaScript. A mesma ideia de trabalhar com lógica de programação, só que aqui talvez mais focado nos comandos do JavaScript. Variáveis, comando if, strings, tipo booleanos, funções, arrays. No fundo, você está vendo a mesma coisa em todos os cursos de lógica que você vê no lógica de programação procedural, mas mais focado nos comandos específicos de uma linguagem. Enquanto lógica de programação procedural é realmente focado em você pensar e criar desafios e ir aprendendo organicamente. Puxa vida, para esse desafio eu preciso de alguma coisa. Eu posso usar arrays. Aí nos cursos de JavaScript, de linguagem C, por exemplo, só vou rapidamente passar por ele, depois vou passar pelo outro. Você vai ver que você vai ver o comando if, você vai ver o while, mas cada linguagem, como você vai ver funções, mas cada linguagem tem suas particularidades. No C a gente tem que ver muito mais sobre tipos, sobre tratamento de memória, uma série de coisas que são características específicas da linguagem C. Essa mesma lógica nos cursos de linguagem você vai ver novamente no de PHP, no de Python, no de Java. O de Java se concentra um pouco mais na parte de orientação a objetos, porque é uma essência do Java, uma linguagem realmente orientada a objetos, embora hoje em dia, praticamente todas elas, você também possa usar orientação a objetos. C, na verdade, você usa uma linguagem C++, aí é um curso à parte. Mas embora todas elas você use orientação a objetos, nós trabalhamos principalmente na Java com isso. No entanto, antes nós temos um vídeo assim rapidamente revisando lógica de programação novamente. Então, qual é a ideia? Você poderia fazer só o curso de Java, mas claro, eu já deixei ele no final da nossa lista de cursos. Por quê? Porque é interessante você já ter trabalhado com outras linguagens.
Isso vai tornar você um especialista em Java, ou em PHP, ou em C? Não. Isso são uma série de cursos introdutórios que você dá os primeiros passos nessas diferentes linguagens. Não só isso, nós temos o que também? O VS Code. Eu mostrei, por exemplo, no HTML a gente usa o Sublime. Nos cursos de JavaScript também. VS Code é um editor que é um dos mais utilizados por programadores. Aí a gente tem um curso só sobre a plataforma VS Code, como integrar o VS Code com o GitHub, que eu já vou falar, como trabalhar vinculando uma depuração no JavaScript, no VS Code, como usar alguns recursos específicos dele. E nós temos, por exemplo, também aqui outras ferramentas. Eu comentei o Git e GitHub. É fundamental para você entender como que você vincula o Git ao seu projeto, atualiza, como cria um branch, como gerencia, como cria um portfólio no GitHub. E assim vai. Temos ainda um curso só de desafios. Temos o Build Box Game Maker, que é um curso só para usar algumas ferramentas para a criação de jogos. Então, para você criar jogos no GitHub. Temos o curso de SQL, que trata da parte de banco de dados. Numa aplicação web, a parte back-end, você vai lidar com banco de dados, mas aqui a gente trabalha especificamente no banco de dados, só que você vai usar no Python, no PHP, no Java, porque são linguagens que muito provavelmente vão usar um banco de dados. Todas elas usam o SQL para acessar um banco de dados relacional. Temos ainda um curso interessante de ChatGPT. Aqui eu coloquei como um dos primeiros porque ele pode ser usado para ajudar vocês a aprender programação. Então, uma série de dicas de como criar um código no ChatGPT, como traduzir um código. Pediram para você fazer um código, mas você fez todo em português e o pessoal usa inglês. Você pede o ChatGPT, ele traduz tudo para inglês, o nome das variáveis, etc. Testar, não estou achando o erro nesse código. Às vezes o ChatGPT consegue olhar e dizer, olha, o erro nesse código é esse aqui. E uma série de questões desse tipo, mas para você conhecer um pouco dessa ferramenta, também começar a usar o ChatGPT no seu dia a dia de programação. Com isso, nós cobrimos praticamente todos os cursos que nós vemos aqui. Ainda temos um curso de conceitos. Esse é um curso mais teórico, mas tudo que nós vemos aqui, bem ou mal, a gente acaba vendo nos outros cursos. Mas esse está organizado realmente em conceitos. O que é uma linguagem compilada, interpretada, híbrida, que é o caso do Java, propriedade de uma variável, tem o nome, tem o valor, tem o tipo, tem o escopo. Qual é a diferença entre uma linguagem fortemente tipada e fracamente tipada, entre uma linguagem dinamicamente tipada e estaticamente tipada. Fala um pouco o que são os paradigmas de programação, que aqui a gente trabalha, como são cursos introdutórios, principalmente com o procedural e orientado a objetos. Mas existem outros, existe o paradigma funcional. Falamos sobre a alocação de memória, que é uma coisa fundamental no C, mas também é fundamental em todas as linguagens, porque é importante, porque enquanto no C você faz essa alocação de memória, as outras linguagens têm esse tal de garbage collector e toda uma estrutura para gerenciar a memória. Mas você precisa saber, principalmente quando você começa a fazer programas mais avançados, o que está acontecendo por trás e qual a implicação disso. Que, aliás, é um dos motivos que o C é usado até hoje, porque tem coisas que são específicas do C. Isso pode estar aparecendo assim, muita coisa no que eu estou falando agora, mas é porque eu acabei de falar sobre 16 cursos de introdução à programação. São cursos que você vai passar semanas trabalhando neles, principalmente se você se interessar, puxa vida, esse de JavaScript me interessou bastante. Então, você precisa realmente trabalhar, estudar, aplicar, gastar tempo naquela linguagem. Mas isso como um primeiro passo. Então fica o convite. Por apenas R$60 você tem acesso a tudo isso. Só até a sexta-feira, contratando. É uma promoção especial, um pacote de vários, praticamente todos os nossos cursos introdutórios. Nós temos um monte de outros cursos, uma série de outros cursos que dão continuidade, que aprofundam no banco de dados, que aprofundam no Java, que aprofundam no JavaScript, que entram em frameworks, etc. Mas aqui nós temos uma série de cursos que são o primeiro passo em inúmeras tecnologias. Ao final disso, você vai ter uma visão muito mais clara da área, do mercado, das potencialidades e do que você quer fazer. Eu quero ir para a área de jogos, para o front-end, para o back-end, para o banco de dados, para a programação básica em C, enfim. Você vai realmente enxergar as oportunidades e aquilo que mais lhe agradar é aquilo que você deve se aprofundar se você quer entrar no mercado profissional. Mas esse, sem dúvida, é o melhor primeiro passo que você pode dar para entender a área, para saber se é o que você gosta, para ver para onde você vai e para realmente começar a entender de lógica de programação e criar os primeiros programas e conhecer as principais linguagens do mercado.